Olá, eu sou Natália Araújo, do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, do Partido da Causa Operária. Hoje nós vamos de vlog e será sobre Virginia Woolf, uma grande escritora. Tenho certeza que você vai aprender muitas coisas aqui com a gente. Virginia Woolf nasceu em Londres no dia 25 de janeiro de 1882. Ela foi criada em uma família de classe média alta que vivia em uma casa bastante movimentada. O pai de Virginia chamava-se Leslie Stephen. Ele era crítico literário de certo prestígio na Inglaterra e por isso seus saraus eram frequentados pela elite intelectual e artística. A mãe de Virginia chamava-se Julia. Era ela quem dirigia a casa, que além de Virginia abrigava mais 7 crianças. As filhas dos Stephen receberam educação doméstica e foram preparadas para serem esposas e mães. Os filhos, por sua vez, estudaram na prestigiosa Universidade de Cambridge e estavam destinados a ocupar espaços importantes na sociedade britânica. Virginia Woolf sofreu durante toda a sua vida com sucessivos colapsos nervosos, alucinações e crises depressivas. Boa parte de seus biógrafos atribui as causas dessas doenças às mortes na família, a começar por sua mãe, quando ela tinha apenas 13 anos, e aos possíveis abusos cometidos contra ela por 2 de seus meio-irmãos. No entanto, podemos acrescentar como motivos para os sofrimentos emocionais e psíquicos de Virginia o esganamento da personalidade feminina na família, no casamento, de um modo geral na sociedade em que a escritora viveu. Em 1912, Virginia casou-se com seu amigo Leonard Woolf, escritor que possuía vínculos com o movimento operário britânico e com o socialismo pequeno-burguês. Nos anos seguintes, Leonard se revelou o mais importante apoiador e admirador da literatura de Virginia, e foi fundamental também para ajudá-la a superar suas crises psicológicas. Ao lado de Leonard, o grupo de Bloomsbury também exerceu uma influência muito positiva em Virginia Woolf. Esse grupo era formado por jovens da mesma camada social da escritora e se dedicavam a várias áreas intelectuais, pintores, escritores, críticos de arte, filósofos, economistas e políticos. Impulsionados pela crise no colonialismo inglês, o grupo se reunia com o objetivo de discutir a sociedade de seu tempo. Eram alvos constantes das críticas do grupo Bloomsbury, a monarquia britânica, a burguesia industrial, o colonialismo, os rumos da economia mundial, a igreja, o exército e a alta intelectualidade vitoriana tacanha, a boa educação, a opressão da mulher e a hipocrisia geral reinante na sociedade. As emocionais que a escritora viveu eram as matérias-primas de suas obras. Ao se confrontar com eles, Virginia procurou elucidar questões que eram ao mesmo tempo individuais e coletivas. A tentativa de compreender os diferentes aspectos objetivos da opressão feminina e como eles se desenvolviam em uma crise de personalidade. Além disso, Virginia percebeu que a forma de narrar predominante no final do século XIX não era capaz de expressar artisticamente as contradições sociais de seu tempo, em especial as novas possibilidades humanas que surgiam e não podiam se desenvolver. No estilo realista, que até então era dominante, os acontecimentos eram descritos de maneira linear por um narrador onisciente. O esforço da escritora por encontrar sua própria voz literária lhe conduziu a criar a técnica do fluxo de consciência. Nessa técnica, não se sabe ao certo quem está falando, se o narrador ou as personagens. As personagens também são descritas de forma cada vez mais fragmentada e há um aprofundamento vertical dentro de seus inconscientes. É comum os críticos dizerem que essa inovação na linguagem promove a empatia, pois facilita que o leitor possa compreender emocionalmente as personagens, identifique-se com elas e partilhe seus sentimentos e motivações. A obra de estreia de Virginia Woolf foi A Viagem, que tematiza as normas e restrições escravizadoras da personalidade feminina. Raquel é uma jovem órfã que fora educada nos mais rígidos padrões da época por sua tia idosa. Durante uma temporada no Novo Mundo, Raquel conhece e se apaixona por um jovem escritor de talento, interessado por problemas políticos e questões sociais. Apaixonada por Rachel, Terence lhe propõe uma união baseada na igualdade entre ambas as partes.
Antes de se casar, porém, Rachel adoece e morre. Em 1919, Virginia publica o romance Noite e Dia, cujo tema é novamente a opressão feminina. A protagonista é Catherine Hilbery, que se colocou a tarefa de escrever a biografia de seu avô, um importante poeta. No entanto, seus verdadeiros amores eram a matemática e a astronomia. O contraponto da personagem é Mary Dedet, militante feminista que trabalha incansavelmente pela extensão do sufrágio para as mulheres. Catherine fica impressionada com a paixão, o desprendimento e a independência de Mary. Ela passa a perceber os aspectos da vida que lhe foram tomados pela figura enorme do avô morto. Aqui se concentra novamente a crítica social da escritora e sua reflexão, sob um novo ângulo, a respeito do estrangulamento sofrido pelas mulheres, obrigadas a viver à sombra de figuras masculinas. Esses dois primeiros romances ainda foram escritos no estilo realista. No entanto, neles, destaca-se uma grande intensidade emocional que ultrapassa as fronteiras do realismo, expressas por um lirismo que demonstra as influências simbolistas da escritora. O início do vanguardismo de Virginia Woolf se dá em 1922, com o romance O Quarto de Jacob, que foi inspirado pela morte de seu irmão Toby. O protagonista do romance é Jacob Flanders, figura misteriosa, cuja descrição é sempre vaga e incompleta. A linha narrativa da obra não é definida pela ação das personagens, mas por suas inseguranças, dúvidas e vacilações. O mundo descrito no livro não é mais a realidade exterior, mas o universo psíquico de seu herói. Com o quarto de Jacob, Virginia inicia a utilização do chamado fluxo de consciência em seus romances. Foi a forma ideal encontrada por ela para expressar os estados mentais que sempre foram o centro das preocupações de um de seus textos. Um estudo que a escritora fazia sobre si mesma e seus estados emocionais em uma tentativa de entender suas próprias perturbações mentais. Um grande poeta inglês, Thomas Eliot, festejou o romance de Virginia com essas palavras: "Você se libertou de qualquer compromisso com o romance tradicional e seu talento original. Parece-me que construiu uma ponte sobre certa lacuna que existia entre seus outros romances e a prosa experimental, de segunda ou terça, conseguindo sucesso notável." Em 1925, Virginia Woolf publica Mrs. Dalloway. A escritora demonstra nesse trabalho uma habilidade espantosa em dar vida aos personagens, que se tornam quase reais ao serem encarados do ponto de vista de seus próprios pensamentos. Misturando lembranças, juízos de valor, medos, convicções e planos para o futuro, Virginia amadurece a técnica do fluxo de consciência ao simular o desenvolvimento natural dos pensamentos e das ideias na cabeça de uma das pessoas. Eles saltam entre as diferentes preocupações e atravessam uma floresta de influxos mentais. As personagens de Mrs. Dalloway dividem-se em dois grupos: as mulheres independentes, que vivem as próprias vidas, e as mulheres casadas, esmagadas pela vida de seus maridos. A personagem central é Clarissa Dalloway, casada com um importante representante da alta sociedade britânica, membro conservador do parlamento. Enquanto seu marido vive uma vida movimentada, repleta de compromissos públicos, reuniões e reflexões sobre o futuro da nação, a ela ficou reservado o papel de administradora do lar. Sua existência se resume a enviar correspondências, fazer compras e preparar jantar aos figurões que frequentam a sua casa. No romance é também o veterano da Primeira Guerra, Septimus Warren Smith, homem destruído psicologicamente pelos conflitos, neurótico e vítima de delírios e arroubos de insanidade. As motivações literárias de Virginia têm também um claro caráter de crítica social. Como ela mesma revelou: "Quero dar vida e morte, sanidade e insanidade. Quero criticar o sistema social e mostrá-lo em atividade de forma mais intensa." Este interesse era o núcleo de sua técnica: conseguir a melhor aproximação possível da realidade em seu universo literário. Rumo ao Farol foi o romance seguinte de Virginia, publicado em 1927.
Trata-se de uma viagem ao passado da escritora, à sua infância, no período anterior à morte de sua mãe. Neste trabalho está retratado a frustração intelectual de seu pai, que nunca conseguira se tornar um grande escritor. Sua mediocridade como ser humano, ditador familiar da mulher e dos filhos. Em termos da técnica do fluxo de consciência, o romance é uma nova obra-prima. Virginia transita perfeitamente nessa nova técnica e, além de demonstrar saber trabalhar o sentido lírico nas descrições, é um verdadeiro poema em prosa. Em 1928, a escritora publica Orlando, uma biografia. O romance é uma paródia da vida de Zachary West, aristocrata, escritora e casada com o diplomata Harold Nicolson. Ela narra a trajetória de um jovem nobre que, vivendo em 3 séculos, atravessa a história da Inglaterra em diferentes períodos. A aventura de Orlando começa no século XVI, durante o reinado de Elizabeth I. Atravessa a corte da Rainha Vitória, no século XIX, e vai até o ano de 1928, sob o reinado de George V. Em um certo momento, Orlando vive uma metamorfose física e se torna mulher. Essa história fantástica, impregnada de simbolismo, pode ser interpretada de diversas formas. A narrativa é imprecisa o bastante para isso, mas vai ficando claro que Orlando, com uma mulher de mentalidade masculina, vive as mais variadas aventuras e só se torna solitário ao resolver assumir perfeitamente o papel feminino e se casar já no período vitoriano. Sua vida termina desgraçada e solitária, com um filho nos braços, casados com outro andrógeno, uma mulher em corpo de homem. Ao final, nem mesmo Orlando, o ser humano completo, se consegue libertar das imposições sociais. O problema estava além dele, na sociedade da qual ele fazia parte. Virginia Woolf publica em 1931 a sua obra-prima, o romance As Ondas. Foi a consumação da evolução literária de 2 décadas de atividade da escritora. A intenção de Virginia neste livro era distinta da que motivara as obras anteriores. Consciente dos novos recursos expressivos que havia descoberto em As Ondas, ela tenta criar uma nova literatura, sobre novas bases. Virginia buscava apresentar um quadro da vida total das personagens, interior e exterior, individual e coletivamente. Para isso, ela procura descrever todas as sensações e emoções de uma pessoa ao longo do amadurecimento de seu processo mental, destacando a evolução de seus sonhos e aspirações, sobressaltos, fracassos e até a decepção final. Em As Ondas, Virginia apresenta 6 personagens organizados na forma de um quebra-cabeças, que deveriam cada um completar sua existência ao se ligar com a 7ª personagem, Percival, o centro do equilíbrio desse jogo literário. Sua importância cresce na medida em que ele nunca aparece. Sua única existência é através da mente dos demais. Quando ele morre, todos os demais se veem condenados a uma vida incompleta e frustrada. Como acontece em seus outros romances, em As Ondas, Virginia busca a solução de seu próprio drama pessoal, o esfacelamento de sua mente e personalidade em inúmeros elementos contraditórios, determinados por diferentes fatores de opressão. Ao longo da década de 1930, Virginia retrocede nas suas novas técnicas vanguardistas para formas intermediárias. Suas atividades também se reduzem de forma significativa em meio à crise que preparava a Segunda Guerra Mundial. Em 1933, a escritora escreve Flush e, em 1937, Os Anos, seu último trabalho publicado em vida. Em 1939, Virginia conhece Freud, que estava exilado em Londres. Ele já estava bastante velho, mas ainda assim causou grande impressão sobre a escritora. O início da Guerra Europeia despertou o horror do casal Woolf. Como Leonard era judeu, ambos chegaram a pensar em suicídio com uma dose letal de morfina, a fim de evitar uma possível perseguição nazista. A residência do casal foi destruída durante os bombardeios alemães. Assim, conforme avançava a guerra, o estado mental da escritora se agravava. Ela voltou a ouvir vozes, a ter alucinações.
Nos primeiros meses de 1941, Virginia estava desesperada, temendo uma nova crise mental em uma sociedade totalmente desorganizada pela guerra. Em 28 de março, Virginia resolveu acabar com a própria vida, atirando-se nas águas revoltas do rio Ouse, que ficava nos arredores de sua casa. Literatura e política, a denúncia da opressão da mulher. Nessa trajetória, em busca de um entendimento de si própria, Virginia desenvolveu uma das técnicas literárias mais interessantes e sofisticadas da literatura em língua inglesa. A escritora subverteu a estrutura convencional do romance na medida em que ela se aprofundava em seu próprio entendimento dos fatores que definiam a vida de uma mulher. Esmagada desde a infância pela opressão familiar, pelo casamento, a maternidade, a dependência econômica e pressões sociais de todo tipo. Virginia é criadora de uma obra que destaca os problemas mais agudos compartilhados por todas as mulheres em sua busca por uma existência plena na sociedade atual. Em seus livros, como em sua vida, essa contradição nunca é solucionada. Além de seus romances, a escritora enfrentou essa questão em ensaios feministas. Os mais conhecidos são Um Teto Todo Seu, de 1929, e Três Guinéus, de 1938. Em Um Teto Todo Seu, a escritora analisa os fatores objetivos que teriam levado à magra participação das mulheres na literatura. Ao refletir sobre o problema, a escritora concluiu que era uma consequência natural da falta de espaço que as mulheres possuem na própria sociedade. Sem renda própria, tornam-se dependentes dos maridos, que dentro de casa também não lhes dão o espaço necessário para se desenvolver. Conclusão: sem um teto e sem uma renda própria, torna-se inviável qualquer atividade intelectual para as mulheres. As denúncias e reflexões que Virginia Woolf fez da condição feminina na sociedade lhe rendeu críticas estreitas. Era comum certos críticos tentarem enquadrá-la em uma literatura feminina e mesmo em literatura política e engajada. A permanência da importância dos romances e ensaios da escritora jogou na lata do lixo essas concepções medíocres. No entanto, o identitarismo já tentou policiar a obra da escritora com seu já repetitivo e enfadonho Index. Afinal, Virginia Woolf é inglesa, branca, heterossexual, mulher cis, privilegiada, etc. Mel Ferraz, autora e coordenadora dos canais @Literaturice, em entrevista concedida ao canal também Antofágica, cita essa crítica que pesa atualmente sobre a obra de Virginia. Ela não cai na armadilha de desconsiderar a enorme contribuição da escritora para a literatura mundial e para a luta das mulheres, mas há, de certa forma, uma pitada de desconfiança ao se referir ao fato de que, apesar de Virginia ser privilegiada e heterossexual, faz uma boa literatura. Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Se você chegou até o fim, então, peço, por favor, compartilhe nosso canal, se inscreva e torne-se membro da COTV. Venha apoiar a nossa causa, venha para o coletivo Rosa Luxemburgo, entre em contato com a gente. Até mais, obrigada.